Então, seguindo para a nossa questão 2, ela nos diz o seguinte: a figura abaixo mostra um bloco de plástico transparente com índice de refração NP maior do que 1 e a espessura que varia continuamente entre Y1, a extremidade esquerda, até Y2, extremidade direita. Um feixe de luz monocromática de comprimento de onda lambda incide normalmente sobre toda a extensão do bloco e é refletida na direção do observador O. Ele observa o bloco numa visão superior e enxerga um perfil sequencial de interferência luminosa composta por 6 franjas escuras e 5 franjas claras ao longo da extensão do filme, onde as franjas nas extremidades são escuras. Considere a incidência normal dos raios de luz. Item A. Obtenha as condições para a interferência construtiva e destrutiva da luz observada para uma dada espessura y, tal que y maior do que y1 e menor do que y2. Então vamos começar aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que quando a gente está trabalhando com filmes finos, a nossa interferência construtiva ou destrutiva vai depender praticamente em tudo só da diferença de fase entre os caminhos. E como que a gente vai achar a diferença de fase? Em primeiro lugar, a gente tem então a diferença total. Ela vai depender da diferença causada pelo caminho, então pelas diferenças de caminho, mais a diferença de fase causada pela reflexão. Então, a diferença de fase pelo caminho é simples. A gente já consegue achar diretamente pela fórmula, que vai ser 2y sobre o lambda p vezes 2π. E o que é o nosso lambda p? Ele nada mais é do que o lambda natural da onda, né, dividido pelo índice de refração no plástico. Agora, a diferença de fase devido à reflexão, ela vai valer π quando ela for do ar para o plástico, então que ele vai estar saindo de um meio menos refringente para um mais refringente, e vai valer 0 no contrário, então saindo do plástico para o ar. Então, o raio 1, ele vai se defasar em π radianos, porque ele está saindo a reflexão vem do ar para o plástico, então ele vai se defasar em π. Agora, o raio 2, ele vai estar refletindo só quando ele passa do plástico para o ar. Então, nesse caso, a diferença de fase do raio 2 pela reflexão é 0. Então, a gente pode considerar aqui que nossa diferença pela reflexão total vai ser só o π do raio 1. Dessa forma, a nossa diferença de fase total é 4πy vezes o NP dividido pelo lambda. Ok? Agora, então, a gente tem que continuar. Deixa eu apagar essa parte e a gente vai ficar com a nossa diferença total só. Agora, continuando, a gente tem então que ver os casos para quando a nossa interferência vai ser então construtiva ou quando vai ser destrutiva. A nossa diferença construtiva, ela vai ocorrer quando? Construtiva, ela vai ocorrer quando a nossa diferença de fase total for igual a 2mπ, onde m vai valer 0, 1, 2, 3, por aí vai. Então, se a gente substituir... Pera. Isso daqui era mais π, desculpa, gente. Mas vocês fiquem atentos aí. Então, se a gente juntar tudo, a gente vai ter aqui 4πynp sobre lambda mais π tem que ser igual a 2mπ. A gente pode cortar o π em tudo. Nisso a gente chega em
2y np sobre lambda mais meio é igual a m. Portanto, a gente pode dizer que 2npy é igual a lambda m menos meio, com m valendo 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, isso é o que a gente tem para interferência construtiva. Certo? Agora, então, a gente tem que continuar encontrando nossas condições para interferência destrutiva. No caso da interferência destrutiva, então, a gente vai ter que nossa diferença de fase total, ela é igual a 2m mais meio vezes π. Então é a mesma coisa, só que a gente tem essa diferençazinha de meio no nosso m. Então, fazendo as mesmas contas, a gente tem que 4π np sobre lambda mais π igual a 2m mais meio π. A gente vai cortando, divide por 2, assim por diante. A gente consegue achar que 2y np sobre lambda mais meio igual a m mais meio, corta o meio dos dois lados e a gente chega, enfim, portanto, que 2y np é igual a m lambda, com o nosso m igual a 1, 2, 3 e assim por diante. E achando assim as condições da interferência destrutiva, a gente finaliza nosso item A dessa questão. Para o nosso item B, então, ele pede para a gente calcular a diferença y2 menos y1 em termos de lambda e nosso índice de refração NP. O enunciado, ele disse que as extremidades do filme eram franjas escuras, ou seja, eram pontos de interferência destrutiva. Como também foi dito que as 6 franjas escuras, a gente sabe que a extremidade y1 equivale ao m igual a 1, e a extremidade y2 vai equivaler a m igual a 6. E eles são de interferência destrutiva. Substituindo essas condições na fórmula de interferência destrutiva que a gente achou no item A, a gente pode encontrar o seguinte: 2y1 np é igual a 1 lambda e 2y2 np é igual a 6 lambda. Se a gente substituir uma na outra, a gente consegue achar o quê? Que 2y2 np menos 2y1 np é igual a 5 lambda. A gente pode botar aí em evidência, então, 2 np vezes y2 menos y1 igual a 5 lambda. E por fim, então, a gente tem que y2 menos y1 é igual a 5 lambda sobre 2 np. Está pronto assim nosso item B e, portanto, a gente termina a nossa questão 2 da P1 de 2018 de Física 4. Belezinha?